Oi, gente! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre átomos, moléculas e substâncias. A gente vai entender um pouquinho dessas estruturas para mais tarde a gente fazer alguns experimentos, seja na sala de aula, seja em casa. Também dá para fazer, ok? Bom, então primeiro vamos definir o que é um átomo. O átomo, na verdade, ele vai ser uma partícula que compõe todas as matérias. Seja um ser vivo, seja uma rocha, seja água, tudo vai ser formado por átomo. E esse átomo, como ele vai ser uma partícula muito pequenininha, a gente não consegue vê-lo a olho nu. Na verdade, a gente não vai conseguir ver um átomo nem com um microscópio, apenas com máquinas super e hiper mirabolantes que são capazes de captar esses átomos e a energia presente neles. E existem diferentes tipos de átomos. Esses átomos, eles são carregados por energia, então, dependendo da quantidade de energia presente ali, de como essa energia ela se locomove nesse átomo, ele acaba se diferenciando um do outro. E esses átomos, eles vão formar os elementos químicos. Existem um monte de elementos químicos que a gente vai ver daqui a pouco. Só para vocês terem uma noçãozinha, essa foto de cima, essa imagem de cima, é um átomo. Na verdade, são vários átomos. E vocês já conseguem observar que existe diferença entre eles. Olha só, a energia que cada um desses átomos emana, a cor dessa energia, o tamanho dessa energia, desse átomo. E embaixo a gente tem uma imagem, que é uma imagem muito característica do que é um átomo. Quando vocês olham esses não é círculo, mas essas voltinhas em volta desse centro energético, na verdade a gente vai ter ali algumas micropartículas que ficam rodando e que são responsáveis pela energia presente nesse átomo. Bom, eu falei que os átomos eles vão compor os elementos químicos. Que elementos químicos são esses formados por átomos? Nós temos um monte. Aqui, essa primeira imagem é só para vocês terem uma noção de como seriam os átomos desses elementos químicos. Olha só como eles são diferentes. Seja de tamanho, seja de energia. E essa imagem ela vai parecer um pouquinho com a próxima, que é a nossa tabela periódica. Então, na verdade, a tabela periódica ela é formada por esses átomos, por todos esses átomos. Bem, mas o que eu encontro na tabela periódica? Eu nunca ouvi falar nisso. A tabela periódica ela vai ser uma classificação com todos os elementos que existem na natureza. E nela a gente pode encontrar o hidrogênio, a gente pode encontrar o hélio, o carbono, o oxigênio, o ouro, a prata, que mais? Deixa eu ver. A gente tem ali o cloro, o fósforo, o boro, nitrogênio. Existem vários elementos químicos. Todos esses elementos químicos, eles estão dispostos nessa tabela. E essa tabela ela é assim mesmo, coloridinha? É coloridinha. Por quê? Porque ela é separada em grupos, em famílias. Então, normalmente, quando vocês olham assim, vocês veem verde, azul, rosa, laranja, amarelo, aquilo ali é um grupo que possui características semelhantes. Mas a gente nem vai entrar nesse detalhe, porque isso é matéria lá do 9º ano. Vocês só precisam ser apresentados aos elementos químicos, saber o que são os elementos químicos. Por exemplo, então, a água ela tem H2O. O H é o hidrogênio. O hidrogênio ele está na tabela periódica. O O é oxigênio. Ele também está na nossa tabela periódica. Ok, então agora vocês já sabem o que é um átomo e a gente vai falar um pouquinho sobre as moléculas. As moléculas, na verdade, elas são formadas por conjunto de átomos, conjunto desses elementos químicos. Por exemplo, quando eu uso o exemplo da H2O, H2. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Se eu tenho 2 átomos de hidrogênio, juntando com mais um átomo de oxigênio, eu tenho uma molécula. Olha ela aqui, tá? Essa daqui é a nossa moléculazinha da água. Enquanto isso,
O oxigênio, por exemplo, o oxigênio que a gente respira é o O2. São duas moléculas, são dois átomos do oxigênio. O O3 é a molécula ozônio. É a nossa, que vai formar a nossa camada de ozônio, formada por 3 átomos de oxigênio. E um outro exemplo que eu coloco aqui é o gás carbônico. O gás carbônico, ele é formado por CO2, ou seja, eu tenho um carbono e tenho 2 átomos de oxigênio. Mais uma vez, molécula, conjunto desses átomos. Pode ser igual, como no caso do oxigênio, que são 2 átomos de oxigênio, como eles podem ser diferentes, como é o caso do CO2, que eu tenho carbono e tenho oxigênio. Ok, bom, essas moléculas, quando elas estão juntas, elas podem formar substâncias. Então, por exemplo, quando eu tenho as moléculas da água, quando eu tenho mais de uma molécula, junto ali várias moléculas de água, várias moléculas de H2O, 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 eu acabo formando uma substância. Essa substância seria, por exemplo, um copo de água que a gente tem para beber. Ali eu tenho substâncias. Existem substâncias puras, substâncias simples, e existem misturas. No caso das substâncias, a gente vai denominar como substância quando a gente tiver apenas um tipo de molécula. Você pode chamar de substância ou pode chamar também de substância pura, não tem problema. Seria então substâncias que possuem apenas um tipo de molécula, como é o caso do H2O. Mas a gente tem também, por exemplo, se eu pego um cilindro de oxigênio, ali dentro tem uma quantidade absurda de quê? Oxigênio. Então eu tenho substância ali dentro. Agora, quando eu pego mais de um tipo de substância, mais de um tipo de molécula, quando eu misturo várias moléculas diferentes, aí eu vou ter, se eu estou misturando, uma mistura. Essa mistura a gente encontra, por exemplo, no ar que a gente respira. Porque não existe só aqui oxigênio. Quando você puxa o ar, não vem só oxigênio. Na verdade, vem oxigênio, vem um pouquinho de carbono que a gente não vai utilizar e vem também um pouquinho de nitrogênio. Vem nitrogênio, vem hidrogênio. Existem vários gases presentes no ar. Então, o ar, ele não é uma substância. O ar presente aqui agora, ele é uma mistura. O sangue também é considerado uma mistura, porque dentro do sangue nós encontramos diferentes conjuntos de moléculas. Nós encontramos, no caso, água, nós encontramos células, no caso as hemácias, responsáveis pelo transporte do oxigênio. Nós encontramos nutrientes presentes nos alimentos que acabam também caindo na nossa corrente sanguínea. É uma mistura. E já suco ou detergente também, porque existem várias moléculas diferentes presentes ali. Aqui eu coloquei para vocês verem uma embalagem de leite. Repare só, nessa embalagem do leite, a gente vai encontrar cálcio, sódio, fibra, gordura, proteínas e carboidratos. Repare que eu tenho várias moléculas diferentes presentes aqui. Eu tenho várias substâncias. Se eu tenho um conjunto de substâncias aqui, eu vou ter uma mistura. O leite que a gente toma, na verdade, ele é uma mistura. Então a gente tem 2 tipos de misturas. Nós podemos ter misturas homogêneas e misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são misturas onde você não consegue separar direitinho ali as substâncias que existem. Por exemplo, quando a gente você pega lá, sua mãe vai fazer um soro caseiro para você. Aí ela põe então uma colherzinha pequena de sal, põe 2 colheres de açúcar, mistura, 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 mistura. E aí você não vê ali dentro o sal e nem o açúcar, eles sumiram. Parece que você só está vendo água. Nesse caso é uma mistura homogênea. Ou, por exemplo, quando você pega um pouquinho da água do mar. E aí você fala, essa água está salgada, mas quando você olha você não vê sal. Por quê? Porque é uma mistura homogênea. Já a mistura heterogênea, ela vai ter mais de uma fase.
Ah, só uma coisa. Por que eu estou falando de fase? Fase é o que você vê. Então, na mistura homogênea, está tudo misturado, você só vê a água ali. Ou, sei lá, vamos supor que você colocou leite e açúcar. Você só vê o leite ali. E já na mistura heterogênea, você vê direitinho tudo o que está presente naquela mistura. Nesse caso aqui, a gente tem areia, a gente tem água e a gente tem óleo. Repare, se a gente consegue ver essas três substâncias presentes nesse becker, isso significa que a gente tem três fases, ok? A mistura heterogênea, ela não se... Vou falar mistura de novo, mas a mistura heterogênea, ela não se mexe, você não acaba tendo contato direto entre essas três substâncias presentes, duas substâncias. Você vê certinho onde fica, onde começa e onde termina cada uma delas. Para a gente fechar, então, já que a gente falou de misturas heterogêneas, homogêneas, vamos falar um pouquinho sobre solvente, soluto e solução. A solução é a mistura. E aí, normalmente, essa mistura é uma mistura homogênea, no caso da solução. A mistura homogênea, você não vê nada ali, mas você sabe que você colocou mais de uma substância. E a solução, ela vai ser composta por soluto e por solvente. No caso do solvente, é o que a gente tem em maior quantidade e o que vai ser responsável por dissolver o resto. Ah, o exemplo que eu dei do soro, que é água, sal e açúcar. O que está em maior quantidade? É a água. Então, a água, ela é o solvente. Inclusive, gente, a água, ela é um solvente universal. Ela é responsável por dissolver a maior parte das substâncias presentes no planeta. E então, a água é o solvente, ela que vai dissolver. E o soluto, nesse caso do soro, a gente tem tanto o açúcar como o sal. Os dois que a gente joga ali no solvente e eles acabam sumindo. Aqui eu coloquei um outro exemplo, um exemplo mais simples, mas é isso. Água com açúcar. Água com açúcar é a solução, água é o solvente e açúcar o nosso soluto. Bom lembrar que quanto mais soluto você põe, vai chegar uma hora que vai ficar mais difícil desse soluto ser dissolvido, porque a quantidade é muito grande. Pega um copo com açúcar. Se você colocar uma colherzinha, ela some. Põe duas, põe três, põe um copo de açúcar dentro de um copo de água. Esse açúcar, ele vai, ficar ali, você não consegue mexer porque a quantidade é muito grande. Então, existe um ponto de saturação, que é o máximo que aquela solução aguenta dissolvendo o soluto. Se você colocar mais que aquilo, não vai dissolver e você vai vê-lo. E aí, quando a gente fala disso, quanto mais soluto você pôr, a gente está falando de concentração, a gente está aumentando a concentração. Então, um copo de leite com Nescau. Vai chegar, tem uma quantidade que você põe, mistura, tudo certo, o Nescau some. Se você colocar muito Nescau e tentar mexer, você vai ver que depois que você toma, fica uma quantidade no fundo do copo. Isso significa que a concentração está muito alta. A concentração do Nescau nesse copo com leite. Mesma coisa, por exemplo, quando você põe água e sal. Quanto mais sal você coloca, maior a concentração, ok? Bom, se você quer diminuir a concentração de alguma coisa, você não põe um soluto, você põe um solvente. Você fez um suco de morango, o suco de morango está muito forte. O que que você faz? Você vai pôr mais morango, mais açúcar, que são soluto, ou você vai pôr mais água? Se ele está muito forte, você tem que pôr mais água. Você vai pôr mais solvente para diluir, para amenizar aquela solução, ok? Bom, gente, a nossa aula de hoje foi isso. Átomos, moléculas e substâncias. E a gente se vê na próxima aula. Beijo! Tchau, tchau!